Ok, boa tarde a todos, pessoal. Um prazer estar aqui dentro da disciplina da professora Ana. Mais uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre ciência, né? E tentar construir aí o que seria o universo indivisível. A ideia da palestra é mostrar que a matemática, a física, a biologia, a estatística e as várias áreas da ciência, elas competem, no bom sentido da palavra, para descrever o mundo natural. E eu vou mostrar algumas correlações entre fenômenos que aparentemente são distintos, mas que são estudados dentro da mesma grande área ou com as mesmas ferramentas. Então, dividi a palestra aí, uma introdução, né, sobre a ideia do que seria o universo indivisível, como o universo parece evoluir da simplicidade à complexidade em pequenas e grandes escalas. Vou mostrar para vocês um fenômeno bastante interessante, que é estudado tanto na biologia quanto na física, que seria o fenômeno da auto-organização. Depois, numa outra sessão, vou falar de uma curiosidade matemática, que seria a razão áurea, que é uma relação matemática conhecida desde a antiguidade, que ajuda a descrever também o mundo natural. Vou falar um pouquinho sobre a máquina genética que temos dentro de nós mesmos, né? Como o código genético ajuda a construir pessoas, plantas, animais e, enfim, a ditar a evolução de um modo geral, né, do mundo biológico. Vou falar um pouquinho do universo em grande escala e depois falar sobre fragmentação e totalidade, que é o que está por trás de todas as ideias da palestra. E por fim, né, traçar as conclusões a respeito disso. Então, aqui tem uma gravura do livro, né, o famoso livro Alice no País das Maravilhas, né, do autor Lewis Carroll. Esse livro ele tem traduzido, obviamente, em várias línguas, né? Mas, infelizmente, as traduções elas não possuem a capacidade de conter todos os trocadilhos, as semânticos e a lógica confusa que o autor quis utilizar propositalmente, né? Nessa cena, a Alice é convidada para tomar chá, junto com o chapeleiro maluco e o coelho, e ela fica, enfim, sempre presa às 6 horas da tarde, ela nunca bebe chá e todo mundo fica perguntando se ela quer mais. E ela, obviamente, como vocês sabem a história, ela cai lá pelo buraco do coelho e tenta compreender esse mundo maluco onde ela cai. E a Alice é a metáfora dos cientistas no mundo natural, né? A gente também tenta compreender o mundo que nos cerca. Obviamente que lá na literatura a Alice utilizou a sua esperteza para sair daquele mundo e, logicamente, que no mundo científico nós utilizamos o método científico para decifrar o mundo. Mas fica recomendada a leitura aí, quem puder ler no original. Quem não puder, procurar uma boa tradução, porque é um livro excelente, não é só uma história para criança, muito mais que isso. Então, a ideia do universo indivisível, como eu já falei, é entender o universo sob seus vários aspectos, né? O que pássaros voando, né, em formação de galáxias em grande escala no universo, e até fenômenos microscópicos lá no interior da matéria, podem ter em comum, né? Como é que essas coisas se correlacionam? Será que o que explica um fenômeno ou outro é algo tão diferente assim? Ou será que existem pontos em comum para a explicação dos vários fenômenos em pequena e grande escala e até mesmo na biologia? Então, algumas perguntas que surgem dentro dessa indagação, os físicos gostam muito de fazer essa pergunta, né? De onde emergem a ordem e os padrões do mundo natural, né? A gente sabe que o mundo natural obedece leis, essas leis governam, né, o comportamento dos sistemas, mas de onde vem a ordem observada em grande escala, né, a organização dos sistemas? Né? Como pode surgir padrões de organização aparentemente do nada? Eu falo aparentemente do nada, entre aspas, porque é claro que muitas vezes a gente consegue decifrar qual é o fenômeno que está por trás, vou mostrar alguns deles, né? Outras vezes nós desconhecemos o que governa o fenômeno, mas não significa que a coisa acontece magicamente, né? Significa que a gente não conhece a explicação, obviamente. A outra questão que surge, que é muito interessante, é como podemos descrever o mundo por completo, né? Será que é possível? Será que a ciência ela possui a capacidade de descrever o mundo de maneira completa? Como fenômenos aparentemente desconectados podem ser governados pelas mesmas leis físicas, né? Isso é bem interessante também. Às vezes, fenômenos completamente diferentes, em pequena e grande escala, a mesma lei física está por trás.
E aí outras questões, né? Como a complexidade pode emergir de sistemas simples? Será que a nossa descrição da realidade é afetada pelo próprio cientista e pelas suas ferramentas? Será que a ciência por si só é completa? Será que ela tem todas as ferramentas para descrever o mundo natural? E por fim, será que a linguagem é suficiente para descrever o mundo natural? Ou seja, será que a nossa capacidade cognitiva de colocar as questões, ela é suficientemente boa e completa e capaz de descrever os fenômenos físicos? Então, as ideias que eu coloquei através dessas perguntas são ideias que foram colocadas aí, obviamente, desde a antiguidade, né? Algumas dessas ideias desses questionamentos são bastante antigos. Eu trouxe aqui apenas 4 autores mais recentes, um pouco, né, que falam sobre essas coisas. O primeiro é o Bertrand Russell, foi um filósofo inglês. Ele trabalhou com a questão da linguagem, a filosofia, a matemática, a própria física. Ele tem obras publicadas sobre relatividade, por exemplo, na teoria de Einstein. Ele viveu entre 1872 e 1970, né, e quase 100 anos. E ele publicou dos 20 anos de idade até a sua morte, aí, com 98 anos. Ele tem uma carreira científica incrível. Dos 20 anos de idade aos 89 anos, ou 90 e tantos anos, ele publicou. Então, ele tem uma vasta obra, né? E ele propôs na sua obra, é muito vasta para a gente ficar discutindo aqui, obviamente, né, ele foge do escopo e do objetivo do seminário, mas basicamente a ideia do Bertrand Russell é ver a questão da lógica por trás da linguagem e da construção do conhecimento matemático e físico. Outro autor que fala de coisas relacionadas ao que eu, né, proponho aqui no seminário é o Edgar Morin. Esse não faleceu ainda, está vivo, ele é bem velhinho, é francês. Ele também tem uma infinidade de obras, mas ele defende que existe algo de bastante complexo, né, nas relações sociais, educacionais e nas questões linguísticas também. E ele defende a pluralidade do conhecimento. É o que os pedagogos chamam de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, mais modernamente. Então ele defende aí que as várias ciências se comuniquem, né, para a construção de um saber mais sólido, né? Ele defende isso tanto para a sociedade quanto para as instituições educacionais. Outro autor bastante interessante que fala mais sobre a incerteza na física, tem aí 2 obras dele, O Fim das Certezas e As Leis do Caos, seria o Ilya Prigogine, um autor russo, naturalizado belga, ganhou o Prêmio Nobel de Química. Ele estudou a teoria da complexidade e a teoria do caos também, mostrando que existem incertezas na ciência, que a ciência ela não é capaz de dar todas as respostas. Então, a obra do Ilya Prigogine, ele mostra, né, através de várias maneiras e teorias, que a ciência ela não é completa. Por fim, o David Bohm, que foi um físico, trabalhou com vários físicos, Oppenheimer, por exemplo, o pai da bomba atômica, né, americana. Ele foi, aliás, aluno do Oppenheimer. O David Bohm ele publicou um livro de mecânica quântica, contendo todas a última palavra, né, na mecânica quântica, na sua época, lá no início do século XX. E ele, na primeira metade do século XX. E depois ele também escreveu sobre outras coisas. Trouxe aqui 2 obras dele, A Totalidade e a Ordem Implicada, e O Universo Indivisível, né, que é o livro dele que dá nome à palestra. Nem tudo que está nessa obra tem comprovação científica. Não vou abordar todos esses aspectos da obra dele, não é o objetivo. O objetivo é mostrar que a natureza ela é, sim, uma soma das várias partes, né, que compõem a natureza. E o estudo dessas várias partes, obviamente pelos cientistas competentes, é que pode nos dar uma visão mais completa da realidade. Uma das ideias que está por trás aí da obra da Totalidade e Ordem Implicada, do David Bohm, é que o todo é maior que a soma das partes. Às vezes o universo, quando a gente olha individualmente para as partes, a gente não consegue ver tudo o que aquelas partes podem fazer em conjunto. Um exemplo disso aí seria os próprios experimentos que eu vou descrever em seguida, até na biologia. Se você pega um espermatozoide, um óvulo, sozinhos eles não fazem muita coisa, mas
unidos eles são capazes, né, de fazer um ser humano, por exemplo. Né? Então, seria essa a ideia que está por trás. O experimento que foi realizado lá no início do século XX, que evidenciou a natureza ondulatória da matéria, é quando você pega um feixe de elétrons, faz esse feixe de elétrons passar por um anteparo onde existem duas pequenas fendas, parte dos elétrons vai passar por uma das fendas, parte dos elétrons pela outra fenda, e os elétrons vão interferir e formar uma imagem que parece um padrão de interferência de ondas. O interessante dessa experiência é que ela mostra que partículas se comportam como ondas. O que acontece? Isso não é usual, isso não é intuitivo, supor que partículas podem se comportar como ondas. Né? Isso não é intuitivo de maneira alguma. Pensar que partículas, que a gente pode associar a elas uma massa, uma posição, por exemplo, podem interferir e mostrar um padrão de interferência como ondas. O Dave Bohm e outros cientistas não gostaram nada da interpretação que foi dada a esse tipo de fenômeno. A interpretação que foi dada é que existe uma espécie de dualidade na qual as partículas podem, ora, se comportar como partículas e ora como ondas. E o mais interessante dessa experiência é que se a gente colocar um detector em apenas uma das fendas, então todos os elétrons vão passar por essa fenda. E aí a gente vai ter dificuldade, eu estou ainda na anterior ainda. Estou na anterior. Anterior. Aí, né? Uma vez que se coloca um detector em uma das fendas, todos os elétrons passam por essa fenda, e aí, novamente, os elétrons passam a se comportar como partículas. E isso é bastante contraintuitivo também. Como é que os elétrons sabem que nós estamos observando a natureza? Então, o David Bohm ele ficou muito intrigado com esse tipo de interpretação. A interpretação usual, mainstream, da mecânica quântica diz, ora, você está interferindo com o experimento e você também pode observar, ora, as partículas se comportando como onda ou como partícula mesmo. Seguinte, a transparência seguinte. Aqui existem dois experimentos. O da esquerda é o que eu acabei de falar já, e o da direita é um fenômeno que foi descrito pela primeira vez por Albert Einstein. É o fenômeno fotoelétrico. Você incide um fóton sobre uma superfície metálica e esse fóton vai interagir com os elétrons da superfície metálica, podendo arrancá-los ou não. Quem descreveu pela primeira vez esse fenômeno foi Albert Einstein, embora ele não tenha descoberto o efeito, mas ele foi o primeiro a descrever. E nesse efeito, no efeito fotoelétrico, os elétrons se comportam como partículas. Então, não como ondas, mas como partículas. Então, existe uma dualidade na mecânica quântica, uma dualidade na descrição da matéria em pequena escala. Ora, as partículas se comportam como partículas mesmo, ora como ondas. Né? Então, essa duplicidade de interpretação gerou uma série de dúvidas na cabeça do David Bohm, mas existem, obviamente, uma interpretação bastante segura desses fenômenos. Inclusive, o Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel em 1921 pela incorreta interpretação do efeito fotoelétrico. Não vou entrar em detalhes sobre esse experimento, mas na física da pequena escala, em pequena escala, quando a gente quer estudar a posição de uma partícula, nós precisamos lançar uma luz sobre essa partícula para poder observá-la. No momento em que a gente lança uma luz para observar a partícula, nós estamos destruindo a informação sobre a posição. A gente acaba sabendo a velocidade da partícula, mas a luz interage, a onda de luz, né, os fótons interagem com a partícula e a posição fica incerta. Então existe, intrinsecamente no universo, uma dificuldade da gente determinar todas as variáveis sobre os sistemas. A mecânica quântica sabe disso desde a primeira metade lá do século XX, que a gente não pode saber todas as grandezas físicas com precisão muito grande o tempo todo. Existe um limite intrínseco no universo, que seria o chamado princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza, muito bem fundamentado, foi estudado pelos maiores cientistas, Paul Dirac, Fermi e tantos outros, Heisenberg também, são
quase todos eles ganhadores de prêmio Nobel, e todos eles ajudaram a fundamentar a mecânica quântica, que é a parte da física que descreve o universo em pequena escala. Aí começam a acontecer controvérsias na física. Existe uma interpretação mainstream, uma interpretação preferencial desses fenômenos, que é a interpretação que, obviamente, está nos livros texto, mas alguns cientistas, como David Bohm, não gostaram dessa interpretação porque ela associa ao universo, você assume que a ciência ela não é capaz de descrever todas as informações do universo. Então, existe uma escola de pensamento aí, que o David Bohm, não diria que lidera, porque existem outros, mas que ele não aceita essa incerteza intrínseca ao mundo natural. Vou pular aqui o princípio da correspondência. Chegando na segunda parte da palestra, vou falar como vários sistemas em pequena e grande escala, próxima transparência, aí, como vários sistemas em pequena e grande escala parecem evoluir da simplicidade à complexidade. É como se a complexidade emergisse nos sistemas físicos e biológicos e químicos também, de maneira natural. Então, a teoria mais aceita para a origem do universo seria uma grande expansão que aconteceu, supostamente, segundo nossas melhores medidas, há 14 bilhões de anos. Então, segundo as melhores medidas que os astrônomos conseguem fazer, o nosso universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos de idade. Certo? A gente consegue medir isso através da velocidade de afastamento das galáxias. Isso é algo bastante... a gente confia muito nesses dados, porque eles vêm sendo feitos desde a década de 20 do século 20 até hoje. Então, a gente sabe com bastante precisão que o universo tem por volta de 14 bilhões de anos, 14 bilhões de anos de idade. Mas o universo nem sempre foi assim, composto de estrelas, composto de planetas, composto de galáxias, como a gente sabe que ele é hoje em dia. Houve, num tempo remoto, uma fase em que a própria matéria não existia. Então, lá no início do universo, acredita-se que existia uma sopa primordial. Essa sopa primordial deu origem aos elementos químicos mais simples, hidrogênio e hélio, e traços de lítio. Se a gente olhar numa tabela periódica, esses são os elementos químicos mais simples possíveis que existem na natureza. Ora, através de uma transição cujos detalhes não vale a pena discutir, as primeiras massas foram formadas, as massas de gás, que dariam origem às galáxias e às estrelas. E hoje a gente sabe que o universo está em expansão, e não apenas em expansão, mas em expansão acelerada. A taxa com que o universo está se expandindo vem aumentando. Isso também é medido de maneira bastante precisa. Então, o universo como um todo, em grande escala, é o maior exemplo de que da simplicidade se pode evoluir à complexidade. Ora, a evolução do universo a evolução do universo é prova de que os próprios elementos químicos que formam a matéria, uma mesa, uma estante, uma pessoa, um embrião, um animal, tudo é formado de átomos no universo. Nós sabemos, olhando ali para cima, olha lá, o hidrogênio, o hélio e, já na segunda linha do lado esquerdo, o lítio. São os 3 elementos químicos primordiais. A partir desses 3 elementos químicos primordiais, o universo foi capaz de formar outros elementos químicos. Eu vou falar depois que esses elementos químicos são formados no interior de estrelas. E, obviamente, os elementos químicos combinados formam moléculas cada vez mais complexas. Essa molécula aqui, se não me engano, é glicose, Glicose. Então, os átomos combinados vão formar as moléculas, e as moléculas podem formar, obviamente, compostos cada vez mais complexos, tecidos, órgãos e obviamente, organismos, ou também matéria inanimada. A gente sabe também que condições de matéria no universo, pequenas instabilidades na distribuição da matéria pode formar concentrações de matéria, e essa concentração de matéria, quando atinge densidade e temperatura críticas próprias, que são bem estudadas, elas podem vir a formar uma pressão enorme lá no núcleo. Essa pressão enorme no núcleo
faz com que os elementos se fundam. Essa fusão de elementos gera energia. Essa energia, chamada termonuclear, é que gera os elementos químicos. Então, as estrelas são grandes estrelas que são capazes de transformar hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em oxigênio e assim por diante, em verdadeiras reações em cadeia, sendo que as reações mais energeticamente favoráveis são as preferidas no primeiro momento. Existe uma competição entre a pressão de fora para dentro, né, pressionando o núcleo, que seria o próprio peso da estrela, e o peso da estrela faz os elementos químicos se fundirem. E isso libera energia, e essa energia, em parte, é utilizada para equilibrar a estrela, e parte dessa energia, uma parte bastante pequena, é que escapa na forma de fótons. E esses fótons que viram, obviamente, o brilho observado das estrelas. Mas é interessante entender que apenas uma pequena parte da energia é que vira energia luminosa. Ora, outro exemplo de que a simplicidade, né, dá origem à complexidade, ou que a complexidade emerge da simplicidade, seria a própria evolução dos seres, né, ao longo, obviamente, de bilhões de anos. Né? A evolução não é de um ser especificamente, né, logicamente, é de uma espécie como um todo, ou de grupos de espécies. Né? Mas a gente sabe que os primeiros seres vivos, eles atingiram, antes da complexidade, antes de existir um ser humano ou um mamífero, né, desenvolvido, a gente sabe que os seres, eles começaram, obviamente, de maneira muito mais simples. Né? Primeiro, os seres vivos, né, primordiais, lá, sei lá se a gente pode até chamar de seres vivos, mas eles atingiram a estabilidade. Ora, você não pode ter uma estrutura que possa ser chamada de ser vivo se não estável. Né? Depois da estabilidade, esse ser primordial teve que atingir a capacidade de reproduzir-se. Depois da reprodução, a capacidade de criar cópias de si mesmo. Né? Isso já depois, obviamente, quando existia um DNA primitivo. Esse ser também tem que ser capaz de processar energia, né, ou de gerar energia, para sustentar o ciclo da vida. E, obviamente, à medida que a vida foi se desenvolvendo, aí surgiram os seres, obviamente, com mais de uma célula, daqui a pouco outras estruturas mais complexas, no próprio interior da célula, ou através de tecidos mais especializados, dando origem, obviamente, aí, a outros tipos de animais. Para o público não especializado, eu recomendo aí o Gene Egoísta, né, o livro do Richard Dawkins. No capítulo 2, ele fala de uma maneira bem curta, mas bastante interessante, como os elementos químicos podem ter originado os seres vivos. Né? Então é uma descrição bastante simplista aí da origem dos seres vivos, mas que para o público leigo pode ajudar a compreender como que a vida pode se originar dos elementos químicos. Então, se a gente passar aí para os seres unicelulares apenas, se a gente pegar só os seres unicelulares, que seriam as bactérias, os protistas também, algumas algas, né? Existem fungos unicelulares. Dentro apenas dos organismos unicelulares existe uma variedade absurda, né, de formato dessas células e também da quantidade de organelas citoplasmáticas que existem no interior dessas células. Aqui uma célula bastante, aqui na direita, uma célula mais complexa, mostrando aí várias organelas citoplasmáticas, que são essas estruturas que tem dentro do citoplasma celular, né? E obviamente também o núcleo, né, que protege o DNA. Então veja que mesmo olhando para o universo em pequeníssima escala, né, mesmo se a gente olhar para uma célula, que é a estrutura mais simples que a gente pode imaginar de um ser vivo, existe um universo dentro da célula. Existem estruturas responsáveis pela liberação de energia, estruturas responsáveis pela eliminação de invasores não desejáveis à célula. Existe um sistema de defesa do DNA, que é o núcleo, né, obviamente. Existe uma parede lipoproteica que envolve a célula, que também impede a entrada de substâncias. Então, mesmo na estrutura mais simples da biologia, existe um universo de complexidade lá dentro também. Isso é muito interessante. E é claro que essas estruturas todas só puderam ser reveladas, né,
obviamente do século XX em diante, né, com microscópios mais modernos, né, obviamente. O microscópio é antigo, mas o microscópio moderno é que é capaz de revelar todas essas estruturas dentro da célula. Próxima. E outro exemplo da simplicidade dando origem à complexidade seria, obviamente, o encontro, né, do óvulo humano com o espermatozoide. Se a gente olhar, são duas células haploides, né, que têm características relativamente simples, né, mas que quando se encontram, elas dão origem a uma série de estruturas e tecidos celulares altamente especializados, células nervosas, células sanguíneas, músculos, gordura, o tecido epitelial do intestino, que é uma estrutura altamente especializada, que permite absorção de nutrientes, etc. Tecido ósseo também. Então, toda essa informação para a formação dessas células ou estruturas especializadas está, de alguma forma, gravada, né, lá dentro do DNA. De novo, se a gente separar as células, né, sexuais individualmente, né, o espermatozoide e o óvulo, eles não exibem essas propriedades. Essas propriedades elas só emergem desse encontro. Né? Outra coisa fantástica também é o próprio desenvolvimento embrionário. Né? Desenvolvimento embrionário aí de um feto humano. Né? Em 8 semanas, o feto humano sai de uma coisinha menor do que um grão de arroz para aproximadamente 1,5 centímetros, se não estou equivocado. Então existe aí a formação, né, de praticamente um ser humano em miniatura já, né? Em apenas 8 semanas. Isso é bastante surpreendente também, como o encontro de duas células promove tamanho de desenvolvimento em tão pouco tempo. Ora, mas será que isso só é observado no mundo da biologia ou no mundo da física? Será que a natureza é capaz de originar a complexidade? Ou será que nós, seres humanos, podemos também originar a complexidade? Esse senhor é um matemático, John Conway, infelizmente faleceu ano passado. Existem vários vídeos desse matemático no YouTube. Eu aconselho demais vocês a procurarem os vídeos dele. Ele é um ser humano fantástico, muito inteligente, tem várias obras publicadas. Uma das obras dele, um dos artigos dele foi O Jogo da Vida de Conway. Um artigo que ele publicou quando ele era bastante jovem, que ele não tem muito amor por esse trabalho que ele fez, porque ele ficou conhecido só por esse trabalho. Só que ele fez várias outras coisas. No Jogo da Vida de Conway, a ideia é, será que regras simples, matemáticas, podem originar complexidade? Será que se eu escolher regras que eu vou seguir com precisão, será que eu consigo originar estruturas complexas a partir dessas regras? E as regras que o John Conway, pensou é o seguinte: vamos dividir o mundo em quadradinhos. Tá? Vamos imaginar que o mundo são essas células, esses pequenos quadradinhos aí. Ora, o que acontece com cada um desses quadradinhos? Depende do número de vizinhos. Então, olhando aqui para a regra número 1, aqui no canto, nesse quadro verde-amarelo, no canto superior esquerdo, a regra número 1 diz o seguinte: se a célulazinha azul estiver viva e ela tem menos do que 2 vizinhos, então a célulazinha azul morre de solidão. Segunda regra: se a célulazinha azul está viva, mas ela tem mais de 3 vizinhos, essa célulazinha azul vai morrer no passo seguinte devido à superpopulação. Terceira regra: se a célulazinha está morta, perceba aqui no quadrinho da esquerda, na regra 3, a célulazinha bem do meio do quadrinho, ela está morta, mas ela tem 3 vizinhos, então ela vem à vida. É como se fosse a reprodução. Caso contrário, nada acontece. E eu visito esse mundo dividido em células quadradinhas várias vezes, obviamente com um programa de computador para facilitar, e se observa que essas 3 regras bastante simples
essas 4 regras bastante simples, elas evoluem para sistemas bastante complexos. Então aqui eu tenho, na próxima transparência, próximo slide, 2 screenshots do jogo da vida de Conway funcionando na tela do computador. Então aqui são, obviamente, 2 fotos, e essas regras são aplicadas, e a professora está mostrando aí agora uma animação de como a tela do computador ganha vida quando você executa um programa com as 4 regras de Conway apenas. Existem variações do jogo de Conway com regras mais complexas, que dão origem a sistemas ainda mais complexos. Mas vocês podem ver aí que existe uma grande variedade de possibilidades, né? É como se essas várias células na tela do computador ganhassem vida. Algumas dessas estruturas, elas morrem espontaneamente, outras se juntam e se combinam para formar estruturas ainda mais complexas e sobrevivem por várias gerações. Algumas vezes, estruturas grandes são destruídas, como é o caso aí desse GIF. Então, esse jogo, né, matemático, esse artigo do John Conway é estudado até hoje para mostrar que a matemática, através de regras simples, consegue simular o que acontece lá na biologia, né? Ou pelo menos parte do que acontece lá na biologia, né? Existe, podemos voltar para a apresentação, professora, aí. Existe uma variação, quem tiver curiosidade, é a variação número 9 da variação do jogo de Conway, que dá origem a essa estrutura aí, esses triângulos, que na matemática é conhecido como o triângulo de Sierpinski. Esse triângulo de Sierpinski pode ser criado através do jogo da vida de Conway, com modificações muito simples. É a regra número 9, para quem tiver curiosidade de buscar na literatura. Existem programas de computador prontos na internet, você pode brincar. O interessante é que esse triângulo de Sierpinski, ele surge de maneira independente na matemática, através de outro caminho, mas ele também é observado na natureza. Ó. Aqui do lado direito eu trouxe alguns exemplos, né, de algumas conchas que parecem exibir esses triângulos de Sierpinski. Então, muito interessante que algo criado na tela do computador consegue reproduzir algo que também é encontrado na natureza. E aqui surge uma pergunta bastante interessante, né? Será que a matemática existe independente da natureza? Ou será que a matemática que nós criamos, né, os números, a álgebra, os sistemas de contagem, eles só existem porque nós temos um mundo para observar? Então essa é uma questão bastante profunda, né? Não vou conseguir responder. Quem tiver curiosidade, existe um livro chamado Is God a Mathematician? Ou Deus é Matemático? Do autor chamado Mário Lívio. Tá certo? O autor é Mário Lívio. Ele tem um livro chamado Deus é Matemático, tem em português também. Então, ele vai discutir essa e outras questões. Bastante interessante, fica a sugestão. Vamos falar agora do fenômeno da auto-organização, que é um outro fenômeno que parece acontecer espontaneamente também na natureza. Então, como um primeiro exemplo de auto-organização, seriam as aves, quando elas estão voando em bandos, né? Geralmente aves migratórias exibem esse comportamento, né? Quando elas voam em bando, elas parecem exibir essas formas, na qual elas parecem um único organismo, né? Um único organismo. As aves migratórias também se organizam em formato de flecha, né? A primeira ave, ela absorve grande parte lá do impacto, né? do ar, e diminui o impacto do ar, elas voam em formato aerodinâmico, e diminui a resistência do ar para as aves seguintes, e elas vão se revezando ao longo essas migrações são muito longas, né? Existem espécies de aves que migram do Canadá para o Brasil, por exemplo, ou do Canadá para a Argentina. Então, são milhares e milhares de quilômetros, e elas parecem conseguir se revezar ao longo da trajetória, num fenômeno conhecido como auto-organização. Então, a biologia deve ter suas próprias respostas para isso, mas o interessante é que a auto-organização ela acontece também, seguinte, por favor, seguinte, aí, parece acontecer também lá na Sociedade das Formigas, né? A Sociedade das Formigas é bastante estudada, obviamente, na biologia, né? E elas também formam sistemas auto-organizados.
né? Pode fazer um parênteses? Por favor, professora, claro. Você pegou uma foto ali que é extremamente interessante, mas que é de um fenômeno que é representado, que é um dos melhores nomes que eu já vi serem usados numa apresentação de entomologia em todas as palestras que eu já vi. Internet. É o caminho que dá a impressão que elas calculam o caminho mais curto entre um lugar e outro para fazerem essas trajetórias e a necessidade delas construírem essas pontes. Internet. Muito interessante. Algumas delas são capazes, inclusive, de montar balsas, né? Existem regiões na Índia, por exemplo, que tem monções, que tem alagamentos enormes. Então, colônias inteiras são capazes de formar uma espécie de balsa e migrar de um lugar molhado, né, alagado, para um lugar seco. E a colônia chega inteira num lugar seco, formando uma espécie de ilha, né? É muito interessante. Então, a Sociedade das Formigas, enfim, tem uma infinidade de estudos sobre como elas se organizam, né? Que mecanismo de comunicação é utilizado, a questão da hierarquia na sociedade também, então é bastante interessante. O mundo físico também exibe o fenômeno da auto-organização. Aí eu trago apenas 2 exemplos. Do lado esquerdo, um fenômeno que acontece em pequena escala, que é a formação de cristais de gelo, né? E em grande escala, que é a formação de galáxias, aglomerados de estrelas enormes que passam a se combinar, e, enfim, existem estruturas enormes, né? A nossa galáxia, por exemplo, a Via Láctea, aqui não é uma foto da Via Láctea, tá? Mas a nossa galáxia, por exemplo, tem, se não estou equivocado, 200 mil anos-luz de diâmetro. 200 mil anos-luz de diâmetro. Então, essas estruturas são enormes. Elas têm bilhões e bilhões de estrelas. E elas também estão organizadas. Agora, não é por acaso que a auto-organização surge nos sistemas físicos. Lá em pequena escala, o formato da molécula de água é que dita essa estrutura, né, desses cristais, obviamente. Não é mágica, né? Existem estudos que mostram que o formato da molécula de água é que dita, né, como que essa água se congela e como que acontece a organização dessa estrutura, né? Ainda assim, é fantástico saber que a água, né, pode se organizar de maneira tão simétrica, né, os cristais de gelo, né? E em grande escala, a gente sabe que a gravidade é o grande responsável pela organização da galáxia como ela é, e também uma outra grandeza chamada momento angular. Essa matéria está rodando em torno da matéria central, essa grandeza ela é conservada, e ela é que dita esse formato dessas espirais, né, que são observadas aí nas galáxias ou na matéria em grande escala. Então não é mágica, obviamente, não é coincidência, sempre existe uma grandeza física por trás, ainda que a gente não conheça, mas existe. Mas nesse caso, da formação dos cristais de gelo é bastante conhecido, e tem a ver com as ligações químicas e com a estrutura da molécula de água, e no caso da formação das galáxias, principalmente gravidade, conservação do momento angular e também viscosidade aí da matéria. Existem outros ingredientes para que as galáxias exibam esses formatos, né, tão organizados. Mas a gente pode ver o fenômeno da auto-organização ainda em pequena escala também lá na física. Quando a gente pega um material que possua propriedades magnéticas, né, como uma liga de ferro, por exemplo, se a gente tem uma temperatura bastante alta, seria esse quadrinho aqui da esquerda superior, uma temperatura bastante alta significa que esses domínios magnéticos estão desorganizados e a magnetização é praticamente nula. À medida em que a gente vai baixando a temperatura desse sólido, dessa liga metálica, dessa liga de ferro, eventualmente essa temperatura chega numa temperatura crítica em que os domínios magnéticos se organizam, e se a gente baixar mais ainda a temperatura, que seria a terceira foto aqui, os domínios magnéticos estão totalmente organizados e esse material passa a exibir propriedades magnéticas. Então, a magnetização, aqui no gráfico, né? A magnetização ela é máxima para temperaturas muito baixas e ela depois vai caindo e cai criticamente e chega a zero à medida que a temperatura aumenta. Isso é estudado lá numa parte da física chamada mecânica estatística, numa grande área dentro dessa área chamada transições de fase e fenômenos críticos,
Isso é conhecido, então, lá na matéria em pequena escala. É possível fazer simulações sobre isso e é possível medir isso para várias ligas metálicas. Você vai variando a temperatura em laboratório e você pode exibir ou não propriedades magnéticas dependendo da temperatura. Isso tem implicações na construção, obviamente, de discos rígidos e de uma série de outras maravilhas tecnológicas do mundo moderno. Então, o fenômeno da auto-organização acontecendo agora em pequena escala para materiais magnéticos, né? Em grande escala, novamente, a gente pode pegar aí como exemplo as colisões de galáxias. Na foto da direita, são fotos reais, tiradas pelo telescópio espacial Hubble, de diversas galáxias em diversos estágios de colisão. Então a gente sabe que esses sistemas eles podem se encontrar, eles vão interagir gravitacionalmente. Não significa dizer que estrelinha vai bater com estrelinha, tá? Mas significa dizer que as galáxias, os seus centros de massa estão interagindo gravitacionalmente, elas começam a se aproximar. E o telescópio espacial Hubble, lançado lá em 1990, foi capaz de observar, e é capaz de observar, galáxias em diversos estágios de colisão, diversos estágios de interação gravitacional. Aqui, a gravidade realmente ditando, né, como é o formato desses encontros em grande escala. No painel da esquerda, existem simulações de computador feitas aí por vários grupos de pesquisa que estudam essas colisões de galáxias, mostrando que nós somos capazes de, utilizando, obviamente, os conhecimentos da física, principalmente gravidade, mas também matéria escura e outros elementos como viscosidade, densidade, a gente consegue reproduzir na tela do computador o que é observado no mundo real. Então, que bacana, né? Uma vez que a gente descobre qual é a lei que está por trás daquilo que nós observamos, nós somos capazes de reproduzir, nem que seja na tela do computador. Então, de novo, nos painéis da esquerda, simulações de computador. No painel da direita, fotos reais. Por que existe tanta semelhança? Que a gente está representando aí? Repita, Ana. Qual é a escala de tempo em que acontecem essas colisões? A escala de tempo dessas colisões é da ordem de 10 a 8 anos, 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Esses números que existem aqui, eu não consegui achar lá no artigo exatamente Não procurei exatamente qual é a unidade que está esse númerozinho aqui, mas as colisões de galáxias acontecem em torno de 100 milhões de anos. Só que existem, entenda, as galáxias se aproximam gravitacionalmente, mas elas têm um momento, elas têm uma velocidade. Significa que elas podem passar direto e depois se reencontrarem novamente. Mas o fenômeno completo dura da ordem de 100 milhões de anos, né? Ou seja, nós não temos a esperança de observar esse fenômeno acontecendo. É por isso que o telescópio Hubble ele consegue tirar fotos de diversas galáxias em diversos estágios dessas colisões. Né? Agora a gente sabe por simulações que a escala de tempo é da ordem de 100 milhões de anos. Se a gente for para o universo em grande escala, existem vários trabalhos na literatura que fizeram um verdadeiro censo de como a matéria está distribuída no universo. Então, a transparência seguinte. Olhando só para o painel da esquerda, existem diversos trabalhos na literatura que mostram como que as galáxias estão distribuídas no universo. Quantas galáxias existem em função da distância a partir da gente? Existem estudos sobre isso. Os astrônomos adoram fazer esses censos, ou essas contagens, né? E no caso, nós sabemos hoje, né, em pleno século XXI, como que a matéria está distribuída no universo em grande escala. Então, os estudos mostram que o universo as galáxias se distribuem em filamentos. O universo em grande escala é uma grande esponja. É como se a matéria estivesse distribuída ao longo desses filamentos. E existem vastíssimas regiões, que na literatura se chama de voids, vastíssimas regiões onde não existe matéria, ou pelo menos a gente não observa. Então as galáxias estão organizadas ao longo desses filamentos. Existem clusters de galáxias, ou seja, aglomerados de galáxias, que possuem aí dezenas e dezenas de galáxias, superaglomerados de galáxias e superaglomerados, de maneira que a organização em grande escala do universo é um universo em filamento.
Só por curiosidade, não existe correlação alguma, não existe comprovação científica alguma. Na foto da direita é a estrutura das células nervosas no tecido cerebral humano. É interessante aí que existe uma organização similar em filamentos, né? Obviamente que ali são as células nervosas, não tem nada a ver com as galáxias, né? Apenas uma curiosidade, né? Que o universo em grande escala tem uma aparência similar aí à organização das células nervosas no tecido cerebral humano. Mas não existe qualquer correlação. Apenas uma curiosidade. João, posso fazer um parênteses? Por favor, professor. Aquela imagem da esquerda também tem que falar que é uma simulação, né? Não é observação. É simulação. Na verdade, Ana, é assim. Não é só uma simulação, não. O que nós estamos vendo nessa foto é uma imagem criada a partir de dados. Existem esforços observacionais que criam tabelas, de distância e posição para várias galáxias. Então a gente sabe, em função da inclinação a partir da gente, quantas galáxias tem e como elas estão organizadas. É claro que nós não temos uma foto disso, nós temos medidas. Então, você tem razão. Aquela foto, aquela imagem que nós estamos vendo ali, é uma imagem de computador, mas ela é criada a partir de dados reais. Então a gente sabe, como 2 mais 2 é 4, que o universo, pelo menos como nós podemos observar, o universo se organiza dessa maneira. Em grandes filamentos, em grandes concentrações de matéria e vastíssimas regiões sem matéria. A analogia que se faz é como se o universo fosse uma esponja, dessas de lavar louça mesmo. A matéria está organizada ao longo desses filamentos, né? E os poros da esponja seriam essas regiões onde não existem galáxias, né? Então essa imagem é criada a partir de dados mesmo. Aí, essa próxima transparência é uma outra representação de um estudo chamado 2DF, um estudo americano e internacional, que mostra também a distribuição de galáxias, né, em grande escala. Então, hoje a ciência sabe como as galáxias, ou parte das galáxias, né, até onde podemos observar, até uma determinada distância, nós sabemos como as galáxias se organizam em grande escala. Bastante interessante também ver que essa distribuição ela não é tão aleatória assim. Ela não é tão aleatória. Existem vastíssimas regiões onde preferencialmente a matéria se concentra. E a razão disso é que existem suspeitas, né, que existe uma distribuição da matéria escura, enfim, mas isso aí seria tema para outro seminário. Não vou entrar nisso agora. E ao longo da matéria escura, da distribuição da matéria escura, é que as galáxias se concentram, por atração gravitacional mesmo. Próxima transparência. Indo agora para o estudo das sociedades, né? Então existem cientistas sociais que estudam a organização da sociedade humana mesmo, né? Como que a gente evoluiu desde caçadores, coletores, até as sociedades complexas que nós temos hoje, né? Isso é muito, muito estudado, não só pela biologia, mas também pelas ciências sociais, né? Como que a complexidade e a organização das sociedades emergiu de... Lembrando, né? A espécie humana, o Homo sapiens sapiens está na Terra há menos de 200 mil anos, ou aproximadamente 200 mil anos. Em 200 mil anos nós evoluímos, né? Estou falando só do Homo sapiens sapiens, né? Obviamente que as espécies ancestrais, muito mais tempo, né? Mas o Homo sapiens sapiens há 200 mil anos. Em 200 mil anos nós saímos de um estado que é até difícil de imaginar, mas em algum momento nós fomos caçadores-coletores, e hoje nós temos, obviamente, a sociedade organizada em países, né? Enfim, ligas de países, sistemas econômicos, enfim, grupos com interesses particulares, etc. É claro que estudar a sociedade como um todo é uma tarefa aí para os cientistas sociais, bastante complexa, mas eu trouxe aqui o exemplo do bonobo. Quem não conhece o bonobo deveria estudar aí um pouquinho sobre o bonobo, que ele é o chamado chimpanzé anão, né? Existem... Eles estão ali na costa leste da África, também no Congo. Os bonobos, eles são uma sociedade interessante, porque a sociedade deles é relativamente simples. Tem um macho alfa que quer dominar os demais, eles vivem em grupos aí de 20, 30, 40 indivíduos. E esse macho alfa, ele quer todas as fêmeas só para ele.
mas ele se distrai. E essa fêmea acaba tendo relações com vários outros machos beta que estão só esperando uma brechinha para poder interagir com as fêmeas do macho alfa. As fêmeas, elas tentam ter relações com o maior número possível de machos do bando, até para diversidade, né, genética aí. O que acontece é que todos os bebês bonobo, no final das contas, são cuidados por todos os homens, porque eles não têm certeza quem é o pai de quem. Então tem vários documentários na internet, no YouTube, sobre a sociedade dos bonobos, porque é muito bacana. Eles desenvolveram um sistema em que todos os bebês bonobos são muito bem cuidados. Eles não têm certeza quem é o pai de cada indivíduo. Então na realidade dos bonobos, é que eles são todos felizes. E a receita é amor e sexo. Basicamente, isso gera felicidade. E esse é o ingrediente principal lá da sociedade simplista, né? Os bonobos. É claro que a gente não pode extrapolar esses estudos, né, para as sociedades mais complexas, né? Apenas trouxe um exemplo de uma sociedade que vive em pequenos grupos de 30, 40 indivíduos, e eles atingem aí um nível de sofisticação, obviamente, bastante baixo, né? Mas que funciona para eles. Então, no caso aí, todos cuidam de todos, né? Todos os bebês, no caso. Muito bem, passando aí para uma outra parte da palestra, a matemática, como nós sabemos, ela é muito difícil até dizer se ela é uma área da ciência ou se ela é uma ferramenta criada para estudar a ciência. Existem muitas discussões sobre isso. Será que... A gente sabe, né? Todos nós sabemos que 1 mais 1 é 2. Mas será que a equação 1 mais 1 igual a 3, ela também não poderia ser correta? Se eu vivesse num mundo, né, onde, por exemplo, no mundo dos casais, 1 mais 1 é 3. Você tem um homem e uma mulher, quando se unem, né, sexualmente, eles dão origem a um terceiro indivíduo. Então, a matemática dessa, né, a equação que descreve esse fenômeno da reprodução humana é 1 mais 1 igual a 3. Eu poderia imaginar também que eu vivo num universo formado de bolhas. Só que a propriedade é que quando essas bolhas se encontram, elas viram uma só. Quando duas bolhas se encontram, elas viram uma só. Então, a matemática desse universo das bolhas é 1 mais 1 igual a 1. Então, é bastante interessante como a matemática ela tem muito a ver com as experiências que vivemos no universo em que estamos, mas ela também extrapola o universo. A matemática ela é muito mais ampla do que o próprio universo físico. Existem resultados matemáticos que não necessariamente descrevem a natureza física das coisas. Aqui, para esse seminário, eu trouxe apenas um exemplo de como a matemática, de maneira despretensiosa, acaba descrevendo o mundo natural, mesmo sem querer. Então, a ideia é o seguinte. Uma abordagem geométrica bastante simples. Vamos imaginar dois segmentos de reta, A e B. Só que eles não têm tamanho arbitrário. Eles têm uma propriedade. Se eu dividir o segmento de reta A pelo comprimento do segmento de reta B, isso tem que ser igual à soma de A mais B dividido por A. Então, eu vou traçar dois segmentos de reta que obedecem à equação 1. A sobre B, a proporção A sobre B, é igual à proporção A mais B sobre A. Então, é possível, né? A gente continuar desenvolvendo essa equação 1, a gente vai chegar em A sobre A mais B sobre A. Continuando na linha seguinte, eu vou ficar com 1 mais B sobre A. Olhando para a equação 4 agora, né, chamando tudo isso de φ, eu vejo que o outro termo lá, o B sobre A, é igual a 1 sobre φ. Eu posso ver isso a partir da equação 1. Né? Então agora eu chego num número chamado φ, que ele é 1 mais o inverso dele próprio. Olha que interessante, eu tenho um número que ele é igual a 1 mais o inverso dele próprio. Ora, eu posso resolver essa equação, desenvolver a equação 4, e reescrevê-la, né, da seguinte maneira, né? Equação, transparência seguinte. Posso desenvolvê-la da seguinte maneira. Multiplicar toda a equação 4 por φ, vou ficar com φ quadrado igual a φ mais 1, ou ainda
φ quadrado menos φ menos 1 igual a zero, que seria a equação 6. Essa é uma conhecida, né, equação do segundo grau, que a gente aprende a resolver lá no primeiro grau ainda, né? Curioso isso, né? A equação do segundo grau se aprende no primeiro grau. Antigo primeiro grau, no ensino fundamental, né? Eu lembro que eu aprendi na 8ª série. Não tem mais primeiro grau. Antigo, a gente é velho, a gente é velho. É o ensino fundamental agora, né? No ensino fundamental, na 8ª série, a professora da gente apresenta lá a equação de Bhaskara para a resolução de equações de segundo grau. Ora, se a gente resolver a equação 6 por Bhaskara, transparência seguinte, a gente vai obter aí a equação 7, que é esse número, 1.618, ou 1,618. Essa é a raiz positiva. Tem a raiz negativa também, que também tem muitas aplicações, mas eu não vou discutir. Só discutindo a raiz positiva, voltando ainda na anterior, professora, aí, só discutindo a raiz positiva. Então, o número que obedece a essa equação 6 é esse número, 1.618. Ora, transparência seguinte, vamos ver. Ora, esse número 1.618 ele também pode ser obtido de uma maneira completamente independente, que não é essa maneira geométrica, né, que eu mostrei aí. É através da série de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático, o nome dele original era Leonardo de Pisa. Mas a série de Fibonacci começa assim, 1, 1. O terceiro termo é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. O termo seguinte é a soma de 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13 e assim por diante. Ora, se a gente pegar o último termo lá, que não é o último termo, nessa série infinita, obviamente, nessa sequência infinita, mas se a gente pegar o último termo que aparece ali, 233, e dividir por 144, a gente vai obter 1,618. Então, a razão entre termos consecutivos dessa série converge para esse valor de 1,618. Então, esse número aparece na matemática em muitos contextos, tanto no contexto geométrico quanto no contexto de séries, e às vezes aparece até atrelado a números primos e a outras questões. Então, aparece muito na matemática. Mas será que ele aparece na natureza, né? Será que, de alguma maneira, o mundo natural sabe da série de Fibonacci? Será que, de alguma maneira, o mundo natural sabe dos segmentos de reta que obedecem às propriedades das equações que nós vimos? E a gente começa a ver que sim. Estudos anatômicos mostram que, né, as falanges lá do dedo humano, né, a pontinha do dedo, né, os ossos que formam, estão nessa proporção. É claro que não é, obviamente, tão simétrico, né? A mão humana ela tem vários tamanhos, mas a proporção segue a série de Fibonacci, né? 2, 3, 5, 8, né? Seguinte, essa proporção também é observada entre o tamanho do antebraço e o tamanho da mão, tá certo? Então, significa que o seu antebraço aí é por volta de 61% maior do que a sua mão, né? Isso na proporção perfeita, né? Obviamente que vão acontecer variações, né? Seguinte, eu posso construir esse quadro. Observem, eu começo com um quadrinho de área 1, que é o primeiro elemento da série Fibonacci. Ao lado dele eu coloco outro áreazinha 1. Acima dessas duas eu coloco o terceiro termo da série de Fibonacci, um quadrado 2 por 2. No seguinte eu boto um quadrado 3 por 3, um quadrado 5 por 5, um quadrado 8 por 8, e obviamente isso vai formar uma figura geométrica infinita. E eu posso traçar uma espiral tangenciando todas essas... Seria essa foto aqui da direita, na próxima transparência. Eu posso traçar uma espiral tangenciando todos esses quadros, né? Daquela figura geométrica que a gente construiu. E isso é a chamada espiral áurea. Quem quiser pesquisar na literatura, é a chamada espiral áurea. Isso está muito descrito, obviamente, em vários livros da literatura. O livro mais interessante que eu acho
é um livro chamado The Golden Ratio, ou A Razão Áurea, também do físico, matemático e astrofísico Mário Lívio. Vale muito a pena a leitura, ele descreve a origem desse número, as aplicações desse número. Mas o interessante é que várias estruturas na natureza seguem essa espiral áurea. As conchas, por exemplo, né, os mariscos, né, essas flores também. O número de sementes nos girassóis. Muitas galáxias exibem essa simetria também, bastante interessante. Ou seja, não tem razão nenhuma, né, para que estruturas como a orelha humana, por exemplo, siga, né, esse tipo de forma geométrica, né? Claro que aí a gente consegue ver também, próxima. Obviamente que isso é, claro, uma brincadeira, lógico. A cabeleira do Trump também. Isso é obviamente, não tem nada a ver. Muito bem, então essa sessão se encerra. Eu deixo aí uma pergunta para todos vocês. Como a matemática pode ser capaz de escrever um mundo natural, né? Como isso é possível? Como que a natureza, às vezes, parece saber que existe uma matemática por trás, né? Essas questões estão em aberto, a ciência não conseguiu responder ainda, né? Será que a gente cria a matemática para descrever o mundo natural? Ou será que a matemática existe independente de ter pessoas aqui para pensar sobre a matemática? Questões aí bastante profundas. Se a gente olhar para dentro do corpo humano, para o DNA humano, a gente vai ver também que existe organização, existe ordem e que existem coisas que se manifestam através do DNA, apesar de ser uma estrutura relativamente simples, né? Uma cadeia aí de 4 bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas se organizam aos pares. A molécula de DNA tem uma estrutura helicoidal, dupla hélice. Foi descoberta, ironicamente, aí por 2 físicos, né? Através de uma técnica chamada cristalografia de raio-x. Eles ganharam o prêmio Nobel, em 1962, por evidenciar a estrutura do DNA. Olha que interessante, né? Um dos prêmios Nobel de Física foi pela utilização da cristalografia de raio-x, que é uma técnica, né? Para evidenciar a estrutura de uma molécula que tem a ver, na verdade, com tudo que nós conhecemos sobre a origem da vida, né? Ou como a vida se desenvolve, né? Com a pequena ajudinha da Rosalind Franklin, né? Com certeza, que é uma das cientistas injustiçadas, né, ao longo da história da ciência. Ela participou de todas as medidas, existem evidências muito claras que ela participou de várias etapas da pesquisa. Ela não apenas não é mencionada em vários livros e também não foi agraciada com o prêmio, né? É verdade, professor. Tem vários outros exemplos, né, na ciência. Aqui uma citação aí do artigo original do Watson e do Crick. Não escapou, né, não escapou que nós notássemos, né, que o pareamento específico que nós postulamos imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. Então, eles, ao estudarem a molécula de DNA, eles estavam intrigados, né, como que o material genético pode ser copiado. E eles evidenciaram, através da técnica de cristalografia de raio-x, que essas bases nitrogenadas estavam aos pares, né, e que é justamente esse pareamento que permite a cópia, né, ou a transcrição, a replicação do DNA. Na transparência seguinte, não vou explicar isso, apenas eu estou mencionando, né, que o DNA é capaz de fazer cópias de si mesmo através do mecanismo chamado replicação. O DNA é capaz de sintetizar também o RNA, trocando timina por uracila, né, troca uma das bases nitrogenadas e acontece o fenômeno da transcrição. E, finalmente, o RNA traduz, né, esse DNA, ou esse RNA, para os 20 aminoácidos. Isso é muito interessante. Esse é o verdadeiro computador que existe dentro do DNA humano, do DNA de vários outros seres, né? Seguinte. O interessante é que cada sequência de 3 bases nitrogenadas forma um códon. Cada códon desse é capaz de sintetizar um aminoácido. E os aminoácidos são capazes de realizar diversas funções dentro do corpo humano, desde a síntese de proteínas até a regulação de sistemas de processos metabólicos, etc. Então, existem pessoas que têm deficiências físicas ou até deficiências metabólicas
simplesmente por um defeito genético. Como? Ora, esse defeito genético impede a síntese do RNA, o RNA não é capaz de traduzir o aminoácido corretamente, e esse aminoácido que é responsável por uma determinada função acaba não sendo fabricado. Então, pela ausência de um aminoácido, às vezes a pessoa tem uma síndrome metabólica, por exemplo, e causa diversos problemas, né? Então, existem 20 aminoácidos, né? Esses aminoácidos são sintetizados pelo nosso DNA, e como eu falei, esses aminoácidos regulam várias funções vitais. Seguinte. Nessa tabela, na próxima transparência, professora. Nessa tabela existem as várias sequências de DNA. Então, olhando lá só para o canto superior esquerdo, o UUU sintetiza o aminoácido fenilanina. UUA, a leucina. Mas como a gente pode ver, a leucina ela é sintetizada pela sequência UUA e também pela sequência UUG. Significa que o código genético ele é redundante, ele é degenerado. Mais de uma sequência são capazes de sintetizar o mesmo aminoácido. Existe uma espécie de redundância, né? Isso é muito interessante, porque, como a gente sabe, no processo de cópia do DNA, de replicação, podem existir defeitos. E isso é uma maneira que a natureza encontrou de se resguardar desses defeitos. Porque se mais de uma combinação de sequências são capazes de sintetizar o mesmo DNA, significa que a gente é capaz, por exemplo, o DNA da gente é capaz de, mesmo com as mutações, ele não ficar louco, né? Ou seja, ele ainda assim conseguir sintetizar os aminoácidos. É claro que tem um limite para isso, né? Existem radiações ionizantes que são capazes de modificar o DNA, né? Obviamente que existem, por exemplo, o Sol, né? A radiação solar, por exemplo, é uma das radiações ionizantes capazes de modificar o DNA da célula, gerando aí uma série de problemas, câncer inclusive, né? Obviamente. Muito bem, então, passando para a próxima transparência. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só olhando para o quadro da esquerda, esse tipo de mutação é como se aquela base nitrogenada, o G, fosse embora. E aí as duas da esquerda vão para a esquerda, o AA vai mais para a esquerda, e o G, que estava lá na outra sequência, no outro códon, pula para formar um códon. Então a sequência GAA sintetizava o aminoácido não sei agora o nome, mas é GLU, né? Não sei exatamente se é... Eu sei que o de baixo é a lisina, né? Então a sequência que era GAA virou AAG. Só que a sequência AAG, ela também é capaz de sintetizar um aminoácido, que é a lisina. Então, algumas mutações, elas não têm efeito. Aquela parte do DNA, ela simplesmente vai passar a sintetizar outro aminoácido. E assim existem outras mutações. Então, aqui também na direita, tinha a sequência GAA. Por alguma razão, aquele A virou um C, né? A adenina virou citosina e não vou mais sintetizar o GLU, vou sintetizar o aspartame. Às vezes, as mutações elas não geram necessariamente defeitos. Ela simplesmente, o DNA consegue absorver bem essas mutações, porque diferentes sequências podem sintetizar diferentes aminoácidos. Passando, eu não vou discutir em detalhes a próxima transparência. Podemos ir para o universo em larga escala já. O universo em larga escala, sem entrar em muitos detalhes, mas a gente sabe hoje, à luz do século XXI, obviamente com trabalhos que começaram lá no século XVIII, né? Isaac Newton, nós sabemos que a força que governa o universo em grande escala é a força gravitacional, a velha história de que massa atrai massa, mesmo que as distâncias sejam enormes, grandes concentrações de massa ou pequenas concentrações de massa são capazes de se atrair. E com isso a gente explica desde a queda dos corpos, né, no mundo natural, até o movimento de planetas, a formação de galáxias, etc. Apenas um dos exemplos da física, né? A gente utilizando a mesma lei para explicar vários fenômenos, né? Transparência seguinte. Conforme eu falei no início do seminário, nós sabemos que as estrelas, elas são capazes de sintetizar elementos químicos, elas são capazes de, durante uma boa parte da vida delas, gerar
energia luminosa. E a gente sabe, através da teoria da evolução estelar, que foi desenvolvida aí ao longo do século XX, né? Continua sendo estudado, obviamente, mas a essência da teoria da evolução estelar é a mecânica quântica, a relatividade, que são áreas da ciência que surgiram apenas no século XX, né? Então, a gente só conseguiu compreender como as estrelas de fato funcionam a partir aí das primeiras décadas do século XX. Mas, de modo geral, e de maneira bastante simplificada, sem entrar em detalhes, o tempo de vida de uma estrela se correlaciona com a sua massa. Quanto maior massa tem uma estrela, menos tempo ela vive. As estrelas de alta massa, elas consomem o combustível nuclear muito rapidamente e elas param de gerar energia mais rapidamente, elas gastam as suas reservas mais rapidamente. E as estrelas de menor massa duram mais. Seguinte. Nesse quadro existem 3 caminhos possíveis. As estrelas que têm menos de 10 massas solares seguem o caminho de cima. Elas passam grande parte da vida delas no que os astrônomos chamam de sequência principal, uma fase da vida da estrela que ela transforma hidrogênio em hélio. Um dia, esse combustível nuclear vai se extinguir e a estrela tem que buscar outros mecanismos para gerar energia, para sustentar o próprio peso. Vai passar por transições, vai virar uma gigante vermelha, depois uma supergigante, é o caso do Sol, por exemplo. E nós o Sol, no caso, vai terminar seus dias aí, de acordo com a teoria da evolução estelar, como uma anã branca. Se a massa da estrela tiver entre 10 e 25 massas solares, o caminho é ligeiramente diferente, é o do meio, e o estágio final é uma estrela de nêutrons, que é um dos objetos mais densos que a gente pode imaginar no universo. Um cubinho do tamanho de um dado de uma estrela de nêutrons pesa o mesmo que toda a humanidade. Só para vocês terem uma ideia de como a matéria pode ser comprimida no centro dessas estrelas. Então, um cubinho, se a gente conseguisse lá numa estrela de nêutrons pegar um cubinho, ele pesaria tanto quanto 7 bilhões de pessoas. Incrível isso. Só que essa matéria está num sistema altamente denso, né? Um regime altamente denso. E quando a estrela tem mais que 25 massas solares, ela segue um caminho bastante diferente, que não vale a pena discutir, mas termina seus dias aí como uma supernova, possivelmente um buraco negro também. Então a ciência é capaz hoje, né, com a soma, obviamente, dos conhecimentos da biologia, e da física e da matemática, a gente sabe o que acontece intimamente na matéria, em pequena escala e em escala enorme, né, na escala das estrelas, na escala do universo, em grande escala. Ou seja, de como as galáxias se organizam, né, em grande escala. Próxima transparência. Vou pular essa, vamos para a seguinte. Vamos para a seguinte, também passa. Vamos passar para as conclusões, então. Então, ao longo da palestra, eu tentei mostrar para vocês que o conhecimento ele é construído através da soma das várias ciências, né? Tomamos aí exemplos da biologia, da química, da física, da matemática, até das ciências sociais um pouquinho, né? Para explicar o universo. Por que tudo é importante, né? A gente tem que lembrar que o mundo natural, o universo, ele não sabe dessas divisões de áreas. Fomos nós que criamos essas divisões. A gente é que olha para a natureza e fala, isso é geografia, isso é matemática, isso é química. O universo não sabe disso, o universo simplesmente acontece. Então, isso mostra que essas divisões que nós fazemos, que são, obviamente, muito importantes, né? Lógico, senão a gente não conseguiria se aprofundar em nada. Mas essas divisões, elas são meramente didáticas, né? No final das contas, o que a gente quer como cientista, ou como estudantes, ou como meros observadores da natureza, o que a gente quer é entender o mundo. Então, por que não lançar mão de todas as ciências, né, para a compreensão do universo? E aí a gente pode levantar várias outras questões, né? A questão da verdade e da honestidade científica, né? A linguagem, as ambições humanas, todas elas interferem na construção da verdade, né? A busca pelo conhecimento ela pode trazer benefícios, mas a comunicação da ciência ela tem que ser, obviamente, honesta. A gente não pode pegar um fato isolado, extrapolar e dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Passando para a próxima transparência.
E aí nós podemos levantar algumas questões, como a construção da verdade, né? Muito importante, não só na ciência, mas na comunicação em geral, você citar as fontes dos conhecimentos. E isso tem a ver com a idoneidade do comunicante, obviamente. Nós estamos vivendo uma crise atual sobre isso, né? Onde cada um pode pegar uma página aí qualquer e publicar o que quiser. É uma pena, a maioria das pessoas não vai ter condições de checar a origem das informações. Existe um outro fenômeno também que não vou conseguir discutir aqui, mas que é muitíssimo interessante, que é o fenômeno da descontextualização, onde você pode pegar fatos isolados, pequenos pedacinhos da verdade e propagar. É o que em inglês se chama contextomy ou quote mining. Você ficar procurando frases prontas de efeito e extrapolar isso como se fosse verdade. Um exemplo claro na literatura é essa obra chamada Caixa Preta de Darwin. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Nesse livro, o autor argumenta que a teoria da evolução de Darwin deve estar equivocada, porque existe uma impossibilidade do ponto de vista da bioquímica. E o autor cai numa série de falácias científicas. Então esse trabalho é bastante criticado, né? Ainda assim é um livro que é interessante de ler, como um anti-exemplo de como construir uma teoria científica. Bastante interessante. E por fim, a gente pode observar que existe também, a ciência é afetada por isso, mas não só a ciência, a vida de modo geral, é afetada pela guerra da informação ou desinformação, né? Você pode utilizar informações falsas, veiculadas por meios oficiais, para convencer indivíduos ou grupos, né? Isso aconteceu lá em 2003, para justificar a invasão do Iraque, e está acontecendo agora aí, né, com essa maluquice aí do Covid, e o uso dessa droga cloroquina, né, que, segundo os nossos melhores estudos, não tem comprovação, mas que alguns grupos insistem em querer utilizar, né? Só para dar um exemplo mais contemporâneo, né? Por fim, a ideia geral do David Bohm, a parte interessante do livro dele, na minha opinião, é que ele advoga que o universo só pode ser entendido em sua totalidade e que, às vezes, fragmentando o saber, a gente acaba fragmentando a própria verdade. E a gente só consegue elucidar a ordem implicada das coisas, ou seja, o que está no substrato das coisas, a verdade absoluta, quando a gente estuda os fenômenos de maneira completa. Isso é bastante interessante também. Isso é comentado por vários outros filósofos. E aí isso leva a uma série de questões que eu vou deixar essa outra transparência, a transparência seguinte. Eu vou deixar para as perguntas daqui a pouquinho. Só concluindo, então, pulando ali para o epílogo, professora, por favor, pode passar essa transparência, as próximas. Pode passar a próxima, pode passar também. A próxima. Muito bem. A ciência... Não, volta. Ali. Volta. Aí. A ciência nos mostra, então, que é possível, né? A busca humana pelo conhecimento mostra que, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações para observar o universo, para entender o universo em pequena escala, né? Quantos séculos a gente teve que esperar para ter um microscópio? Quantos séculos tivemos que esperar para ter um telescópio? Quantos séculos tivemos que esperar para ter uma teoria da evolução que dá conta da origem das espécies e etc, etc. Mas apesar de todas essas dificuldades, nós conseguimos, né, com as limitações da ciência, obviamente, construir um modelo de mundo, né, que nos ajuda a compreender o mundo. Nós sabemos, por exemplo, aqui um quadrinho que mostra o ciclo de vida do Sol, né? Essa régua aqui de baixo está na escala de tempo de bilhões de anos. O agora está em 4,5 bilhões de anos. É o quanto a gente acredita que o Sol tem de idade. Isso combina aí com a idade geológica do nosso planeta também. Nós vamos ter, segundo a teoria da evolução estelar, mais 5 bilhões de anos. O Sol transformando hidrogênio em hélio, uma estrela comportadinha. Depois disso, a partir dos 9 bilhões de anos, a nossa estrela vai começar a se expandir, vai virar uma gigante vermelha. O raio da gigante vermelha é maior do que a distância entre a Terra e o Sol. Significa que daqui a 5 bilhões de anos, a Terra e o Sistema Solar vão estar envelopados aí pelo próprio Sol. E é claro que nesse momento, né, próxima transparência, nesse momento a nossa felicidade, ela pode não mais existir,
Então, a ciência ela nos mostra, infelizmente, né, uma espécie de finitude a todos nós, mas essa finitude ela só pode, na minha opinião, uma opinião pessoal, ela deveria nos guiar através da busca cada vez mais pela ciência, pelo conhecimento, né, e não nos desmotivar, né, porque esse fim ele vai acontecer ainda daqui a 5 bilhões de anos, e a gente tem bastante tempo para ter uma vida de qualidade no nosso planeta. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.